E a graça e paz, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez à nossa devocional e hoje continuamos a nossa leitura e meditação na Palavra de Deus em Lucas capítulo 8. E muito interessante que o capítulo 8 é o poder da palavra, da fé e da autoridade de Jesus. O capítulo 8 de Lucas é um dos mais ricos em ensinamentos sobre a identidade e a missão de Jesus Cristo. Ele nos mostra como a palavra de Deus tem poder para transformar vidas, como a fé é essencial para experimentar milagres e como Jesus tem autoridade sobre as forças espirituais, a natureza, a doença e a morte. Neste capítulo vamos aprofundar em cada sessão e usar outras passagens bíblicas, para enriquecer nossa compreensão. E a primeira parte, em Lucas capítulo 8, do verso 1 em diante, fala sobre as mulheres que serviam a Jesus, ou seja, o evangelho para todos. O capítulo começa com uma cena importante. Jesus percorre cidades e aldeias pregando as boas novas do reino de Deus, acompanhado não apenas pelos discípulos, mas também por mulheres que o serviam. A palavra de Deus registra e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, como Maria, chamada Madalena, saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Isso está registrado em Lucas capítulo 8, verso 2 e 3. Esse trecho destaca que Jesus valorizava as mulheres e permitia que elas tivessem um papel ativo em seu ministério, algo revolucionário para a época. Em Gálatas capítulo 3, verso 28, confirma essa inclusão. Diz assim: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso nos ensina, meus queridos, que o evangelho é para todos, independente da classe social, gênero ou passado. Continuando, em Lucas capítulo 8, do verso 4 ao versículo 15, vem a parábola do semeador, a importância do coração na recepção da palavra. Jesus, então, conta a parábola do semeador, onde um agricultor lança semente que cai em diferentes tipos de solo. A explicação de Jesus mostra que os solos representam diferentes tipos de coração que recebem a palavra de Deus. E o exemplo em Lucas 8, verso 11, diz: a semente é a palavra de Deus. Os tipos de solo são: à beira do caminho, número 1, o diabo rouba a palavra antes que possa frutificar, no versículo 12. Número 2, o solo rochoso. Recebe a palavra com alegria, mas não cria raízes e desiste nas provações. Isso está em Lucas 8, verso 13. E entre espinhos, a palavra é sufocada pelas preocupações da vida e pela riqueza. Versículo 14. E a boa terra é onde a palavra cresce e dá fruto com perseverança. Lucas 8, verso 15. Isso também conecta com Isaías capítulo 55 e verso 11, onde Deus diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, glória a Deus. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A chave para frutificar espiritualmente não é apenas ouvir a palavra de Deus, mas recebê-la com um coração transformado. Aleluia! E depois, continuando no Lucas capítulo 8, do verso 16 em diante, nós temos a lâmpada que não deve ser escondida, o testemunho da verdade. Jesus ensina que quem recebe a palavra deve compartilhá-la com o mundo. E a palavra escrita diz assim: ninguém acende uma candeia e cobre com um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na sobre um velador, para que os que entram vejam a luz.
Lucas 8,16. Isso nos lembra de Mateus capítulo 5, verso 14 e verso 16, onde Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Eita glória! A palavra de Deus não deve ser escondida, mas proclamada. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Glória a Deus, eu fico muito feliz em meditar na palavra de Deus, porque ela é um alimento espiritual tremendo. Continuando, meus queridos, nós temos a tempestade acalmada, né? Em Lucas capítulo 8, do verso 22 em diante, o poder sobre a natureza. Olha só que interessante. Os discípulos de Jesus estavam em um barco quando uma grande tempestade os ameaçou. Eles entraram em pânico, mas Jesus estava dormindo. Ao ser acordado, ele repreendeu o vento e as águas e tudo se acalmou. E aí Jesus volta para os seus discípulos e pergunta: onde está a vossa fé? Lucas capítulo 8, verso 25. Isso mostra que mesmo diante da tempestade física ou espiritual, devemos confiar em Jesus. Como diz lá no Salmos 46, verso 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, aleluia, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, aleluia. Jesus tem o poder sobre as forças da natureza, porque ele é o Criador. Isso está registrado em João, capítulo 1 e verso 3. Continuando, nós vemos a cura do endemoniado gadareno, o poder sobre os demônios. Lucas, capítulo 8, do versículo 26 ao 39. Ao chegar na terra dos gadarenos, Jesus encontra um homem possuído por muitos demônios, que se chamavam Legião. Os demônios reconheceram o poder de Cristo e pediram para serem enviados aos porcos. Saia deste homem, espírito imundo, que está registrado em Marcos capítulo 5, também em verso 8. Os porcos se jogaram no mar e o homem foi liberto. Isso demonstra que Jesus tem poder absoluto sobre o mundo espiritual, como está escrito em Filipenses capítulo 2 e verso 10. Dá uma pesquisada lá, eu gosto sempre de meditar a palavra de Deus com vocês, com os versículos bíblicos, porque a Bíblia fala por si só. Após sua libertação, o homem queria seguir Jesus, mas ele disse, olha que interessante, volta para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Lucas capítulo 8 e verso 39. O que aconteceu com este homem? Ele volta para casa e é uma testemunha viva e começa a anunciar o evangelho de Cristo para os gadarenos. Ou seja, quando Cristo nos liberta, devemos compartilhar nosso testemunho com os outros, porque também isso transformará e ativará a fé das pessoas que nos ouvem. Glória a Deus. Depois nós temos a cura da mulher do fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. Lucas capítulo 8, do verso 40 ao 56. Duas histórias entrelaçadas. Primeiro, uma mulher que sofria há 12 anos com um fluxo de sangue, toca na orla do manto de Jesus e é curada. E segundo, Jairo, um líder da sinagoga, busca Jesus para curar sua filha de 12 anos, que morre antes da chegada de Cristo. Olha que interessante. Vamos lá, sobre a mulher, o que diz Jesus? Em Lucas capítulo 8, e verso 48, Jesus fala, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ela não foi curada pelo toque físico, mas pela fé. Sobre a filha de Jairo, Jesus diz, não temas, crê somente e será salva. Lucas capítulo 8, e verso 50. Ele entra no quarto e declara, menina, levanta-te, lá no versículo 54. Aqui vimos o poder de Jesus sobre doença e morte, cumprindo o que está escrito em Isaías capítulo 53, verso 4 e verso 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Glória a Deus, aleluia! Que maravilhosa palavra! E a conclusão que podemos chegar, curta, objetiva e profunda, como sempre eu digo, né? Que as grandes lições do capítulo 8 são poderosas para a nossa vida. Primeiro que nós vimos a palavra de Deus transforma vidas, mas precisa ser recebida com um coração fértil.
Depois, devemos ser a luz do mundo, compartilhando a verdade. Terceiro, Jesus tem o poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a doença e sobre a morte. Quarto, a fé é o elemento essencial para experimentar o agir de Deus. Lucas 8 nos desafia a confiar em Jesus em meio à tempestade, buscar sua libertação e caminhar na fé que gera frutos para o reino. Glória a Deus. Que você seja ricamente abençoado nesta manhã e vamos orar? Vamos tomar posse dessa palavra sobre as nossas vidas e não esqueça que o Espírito Santo habita dentro de nós e nós somos o templo, a habitação do Espírito Santo de Deus. E eu vou trazer futuramente uma mensagem profunda sobre o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Só quero que você pense uma coisa antes de orarmos. O Espírito Santo é poderoso, muitas pessoas esquecem disso. Sabe por quê? O exemplo que eu vou te dar? O próprio Espírito Santo ressuscitou Jesus dos mortos. Eita glória! Vamos orar, meus queridos. Senhor Jesus, na Tua presença, queremos te agradecer por esta palavra poderosa de Lucas 8. Aprendemos contigo mais um pouco do Teu poder e da Tua glória e da Tua autoridade. Aleluia! Sobre doença, morte, demônios e aleluia, e nós declaramos nesta manhã, como o Senhor mesmo diz na tua palavra, que estes sinais seguirão os que crerem, em teu nome expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Deus querido, e tu também falou, Senhor, que nós faríamos obras maiores que o Senhor fez quando esteve no nosso meio. Nós declaramos e tomamos posse da tua palavra que estas bênçãos, estas promessas se cumprirão em nossa vida e seremos um canal de bênção para abençoar pessoas, para curar pessoas, para libertar os cativos, para expulsar demônios e estaremos obedientes diante da tua palavra e dos teus ensinamentos e dos teus preceitos para sermos abençoados nesta terra e sermos canais de bênção para abençoar a muitos e espalhar a tua palavra através do nosso testemunho. Te agradecemos por tudo e colocamos a nossa vida nas tuas mãos mais uma vez e declaramos o dia abençoado, a semana abençoada, o mês abençoado e 2025 já é um ano de vitória e de prosperidade sobre a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, declaramos esta oração. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.